Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal. A pedido de vocês ouvintes, hoje a gente detalha um pouco mais do que diz a legislação, o Código de Trânsito sobre a circulação, né, de ciclistas em vias públicas e passeios de um modo geral. A Ludmila Tavares, a inspetora da Polícia Rodoviária Federal, está sempre conosco aqui às terças ao vivo e ela é quem nos ajuda nisso. Ludmila, bom dia, viu? Bom dia, Fernanda. Bom dia aos ouvintes. Tudo jóia? Tudo jóia. Obrigada aí pela sua participação. Missão dada, missão cumprida, né? Isso aí. Vamos falar da tão polêmica bicicleta elétrica e demais equipamentos, né? De acordo com a resolução. É um tema realmente muito discutido, porque está no nosso dia a dia, né? Isso mesmo. E assim, eu acho que a tensão aumentou por conta da chegada da elétrica. Justamente. Ano passado, né, na verdade em 2023, nós tivemos a resolução 996 regulamentando as diferenças básicas entre todos esses equipamentos, né, Fernando? Então a gente tem a diferença de equipamento chamado autopropelido para uma bicicleta elétrica, para um ciclomotor, para a motoneta e a motocicleta. E por que é importante a gente definir isso? Né? Hoje a gente vê muitas bicicletas elétricas nas ciclovias, nas ciclofaixas, e elas, né, de acordo com a resolução, não exigem o registro, emplacamento nem CNH. E por isso ela se tornou tão popular, né? Mas a gente tem que lembrar, Fernanda, que a bicicleta, para ser considerada uma bicicleta elétrica, ela é um veículo de propulsão humana com o chamado motor auxiliar de propulsão. Esse motor auxiliar, ele tem que ter até 1000 watts de potência. O que a gente costuma ver, infelizmente, que muitas vezes as pessoas modificam as chamadas bicicletas elétricas e deixam elas com aparência de bicicleta elétrica, mas na verdade se tornam ciclomotores. Então a gente tem que ter cuidado, tá certo? Certo. Então, primeira coisa, bicicleta elétrica é um veículo de propulsão humana. E por ser um veículo de propulsão humana, de acordo com a resolução, o CTB não vai exigir o emplacamento e não vai exigir a CNH. Uhum. Uma outra coisa importante, as bicicletas elétricas, elas podem atingir uma velocidade de até 32 km por hora, mas não quer dizer que você pode trafegar em qualquer lugar a essa velocidade. Isso é muito importante. Os acidentes, eles têm ocorrido principalmente pela falta de prudência dos condutores, né, dos ciclistas. Por exemplo, quando você está numa ciclofaixa, você tem que verificar qual é a velocidade regulamentar da via. Normalmente, a gente, né, estende uma velocidade média de 20 km por hora quando a ciclovia, né, ela está ali próxima a pedestres. E normalmente é isso que acontece no calçadão. Só que a gente precisa, Fernando, de uma regulamentação para isso. E Concordo. ainda na Grande Vitória a gente não tem essa regulamentação. Eu estou te dando como parâmetro 20 km por hora das cidades que já possuem essa regulamentação. São Paulo já tem essa regulamentação e é 20 km por hora, o máximo. Belo Horizonte tem essa regulamentação. Então, o que a gente precisa para garantir a segurança da bicicleta elétrica? Regulamentar. Fica a cargo de quem? A cargo dos órgãos municipais determinar essa velocidade. Em várias cidades já se percebeu que quando você tem uma bicicleta próxima a pedestres, é interessante uma velocidade máxima de 20 km por hora. Por mais que a minha bicicleta elétrica possa atingir outras velocidades, ok? Entendido. Então, um dos assuntos da semana passada, quando a gente falava, né, o Detran falou dessa regulamentação, da necessidade de sinalização, inclusive, né, da placa informar qual é a velocidade máxima dessa via. No caso de calçada compartilhada com a bicicleta, a velocidade máxima é 6 km. 6 km, justamente. Quando você tem, por exemplo, vou dar exemplos em Vitória de calçada compartilhada. Na beira-mar, no centro de Vitória, é uma calçada compartilhada, porque ali você não tem como identificar, você não tem uma sinalização horizontal, né, de uma área vermelha que seria uma ciclovia. Não tem desnível nem nada. Então ali você que tem uma bicicleta elétrica, você é obrigado a andar até 6 km por hora. Mas infelizmente não é isso que nós percebemos, entendeu? Isso aí. Da mesma forma, bicicleta
numa ciclofaixa. O que é uma ciclofaixa? É bom a gente delimitar isso. Diferente de ciclovia. Ciclofaixa é o que a gente tem todo domingo em Vitória, quando você tem na pista de rolamento, colocado sinalizações de cone e as pessoas podem andar ali com as suas bicicletas, ok? Ali é uma ciclofaixa, na pista de rolamento. Nas ciclofaixas, normalmente você tem é possível você imprimir uma velocidade maior. E isso vai depender do órgão regulamentador. Você pode pôr até a velocidade máxima da sua bicicleta, 32. Mas, como eu falei, depende do órgão regulamentador. Na ciclovia, que normalmente é uma área próxima a uma área de pedestres, né? Tem a área delimitada, um calçadão de Cambuí, tem uma área vermelha delimitada, onde passam as bicicletas próximo aos pedestres. Ali é o interessante que você tem uma velocidade definida. Como eu falei, Fernanda, na maioria das grandes cidades que já definiram, colocaram como 20 km por hora, porque é uma velocidade que você consegue reagir se um pedestre, infelizmente, entrar na ciclovia sem a devida atenção, e se tiver qualquer outra questão envolvendo, né? Porque quando você tem pedestres, você tem idosos, crianças, tem uma infinidade de pessoas passando. Então você tem que ter muito cuidado ao trafegar, né, nessas áreas em que nós temos maior número de pessoas. Isso aí. Agora, olha só, como é que é a abordagem a um ciclista para ele ser multado? Porque a gente não tem placa, né? Ótima pergunta, Fernanda. O que acontece? No Código de Trânsito Brasileiro, ele prevê, sim, multas tanto para os ciclistas quanto para o pedestre. Nós temos lá no artigo 254 multas para o pedestre e nós temos multas para os ciclistas no artigo 255. Então, previsão legal tem. O que é o problema hoje para os órgãos autuadores, né? Vamos dizer, para a polícia? Hoje falta, infelizmente, uma regulamentação do órgão máximo, né, que possa colocar, por exemplo, o CPF como uma forma de aplicação de multa. Por quê? Hoje o nosso sistema de trânsito, ele tem como base os dados do RENASH. E o RENASH, ele vai pegar como dados o quê? A carteira de motorista da pessoa ou o emplacamento do veículo. Então, se você só tem esses dados como base, na hora do órgão da pessoa, da polícia ou do guarda municipal fazer uma autuação, ele não tem os dados necessários para ser aplicada a multa. Então, hoje, apesar de ter uma regulamentação no CTB, os órgãos fiscalizadores, eles ficam, vamos dizer, impedidos de aplicar uma multa por falta de parâmetros de resolução. Eu não tenho como jogar no sistema, porque o sistema que me busca é o RENASH, eu não tenho como jogar, por exemplo, CPF, que seria uma forma de você multar uma pessoa que tem uma bicicleta ou um pedestre que também tenha cometido alguma infração. Entendido. Então, essa é a necessidade hoje? Isso. É bom a gente frisar que em 2017, Fernanda, nós tivemos uma resolução do CONTRAN instituindo isso, multas para pedestres e ciclistas. E aí ficou com um tempo para esse sistema entrar em vigor. Só que aí, quando eles criaram a resolução em 2017, viram que ficou muito difícil inserir todos esses dados no sistema de trânsito. E com isso, em 2019, essa resolução foi revogada. Então, hoje, a gente está sem nenhuma resolução que preveja a forma de se multar o pedestre ou o ciclista por conta da falta de elementos no nosso sistema atual de trânsito que possam pegar dados específicos para a gente jogar no sistema de multas. Entendido. Eu tenho aqui algumas participações dos nossos ouvintes e vamos ajudando aqui, Patrícia. No caso da Juliana, né, ela está na região da Praia do Canto, Vitória, né? E ela disse que ela faz uso da calçada e o passeio dela é com os pets. A guia tem que ser sempre muito curta, porque a gente é surpreendido com a passada da bicicleta, né? É sempre muito próximo, a gente corre o risco até de ser atropelado, nunca vi fiscalização, e se a gente fala alguma coisa, é capaz até de ser ofendido pelo ciclista. Infelizmente. Como eu falei, a gente precisa dessa regulamentação dos órgãos municipais, no caso, né?
por conta de se impor limites de velocidade, né? Como eu falei, em São Paulo foi muito bem recebida essa questão do limite por conta disso, porque já estavam gerando vários problemas de falta de limite de velocidade, de falta de regras, né? Então, quando você tem um limite e é o indicado, por exemplo, 20 km por hora nessas áreas, você diminui consideravelmente. Ah, mas como vai fazer a fiscalização? Seria importante ter mais presença, né, da Guarda Municipal ou até mesmo aqueles verificadores de velocidade. Em São Paulo é possível você identificar isso nas ciclovias, aqueles verificadores de velocidade. Aí, Fernando, outra coisa que é muito interessante a gente frisar. Durante muito tempo ficou questionando, né? Por que o governo quer agora emplacar, por exemplo, motonetas, ciclomotores? Qual que é a intenção? É apenas arrecadatório? Não, a gente tem que ver que quando você tem um maior número de veículos, no caso, motonetas ou ciclomotores, como a gente tem muitos ciclomotores, se você quanto maior o número, maior a possibilidade de se envolver em acidente, concorda? Uhum. E com isso, para você poder identificar aquela pessoa, ou aquele motociclista, ou aquele condutor, a única forma que a gente consegue identificar a posteriori seria através da placa. Porque se você não consegue identificar a posteriori, ou por uma câmera, ou por um outro registro, é difícil você depois penalizar. Então, muitas vezes, quando você começa a exigir emplacamento e licenciamento para esses tipos de equipamentos, é por conta disso, dessa prevenção e dessa possível também, no futuro, aplicação de infrações e responsabilidades. Uhum. Né? Uma outra coisa importante que a gente tem que falar, Fernanda, a gente tem visto, né, muitos adolescentes trafegando com bicicletas. É possível o adolescente trafegar com bicicleta elétrica? É possível, por conta que na nossa resolução fala que qualquer um, né, que pode utilizar a bicicleta elétrica, porque a bicicleta elétrica é considerada um veículo de propulsão humana. Lembrando que, se ficar descaracterizada a bicicleta elétrica, aquele adolescente, ele já vai estar utilizando um ciclomotor. Então, os pais vão ser responsabilizados pelo uso de um ciclomotor, ok, Fernanda? Mas, se for uma bicicleta elétrica de fato, o que acontece se um adolescente, por exemplo, se envolver num incidente, né? Num acidente? Tem uma pergunta dessa aqui. Quem vai ser responsabilizado? Quem responde são os pais. De acordo com o Código Civil, os pais são responsáveis pelos atos ilícitos praticados pelos seus filhos. Por mais que não tenha como os órgãos fiscalizadores aplicarem multa por conta dessa falta de regulamentação que eu havia dito, há sim a possibilidade dos pais serem responsabilizados na esfera civil, ok? E por conta disso, os pais precisam ficar atentos. Por quê? A gente sabe que muitas vezes os adolescentes utilizam as ciclovias com as suas bicicletas elétricas com velocidades totalmente incompatíveis. Entendeu? Então, infelizmente, está sendo cada vez mais comum você ver acidentes com adolescentes. Uhum. Bom, temos a participação do Marcelo, ele é ciclista, né, Patrícia? Pois é, ele faz um registro bem legal, Fernanda, porque ele diz que ele sempre anda certinho, que nunca teve nenhum tipo de problema e que o pai dele é nascido em Angola. E lá na década de 70, em Angola, você tinha que registrar a bicicleta. Viu? Olha que bacana. Com certeza deve ser uma forma de fazer um controle, né? Porque se tem um número elevado de bicicletas, foi a forma que o país encontrou para fazer aquela fiscalização efetiva. Porque você tem várias pessoas utilizando aquele meio de transporte e provavelmente existem vários acidentes decorrentes dele. Então, você tem que fazer um registro para que você possa, então, ser penalizado ou ser fiscalizado de forma adequada. A pergunta do Arnaldo tem a ver com fiscalização, quem responde o quê, né? No caso de um acidente, um atropelamento, enfim, e envolver um ciclista, como que é cobrado se o ciclista estiver errado? Bom, se o ciclista estiver errado... Diz que estava na contramão. Estava na contramão. Ele é responsável. Lembra que eu falei que o ciclista, ele comete infrações também? Hoje ele só não consegue ser responsabilizado administrativamente, mas ele responde civilmente.
Então, por mais que eu não consiga multá-lo, o fato dele estar em desacordo com as regras do Código de Trânsito brasileiro faz com que ele esteja cometendo ali, no caso, um ato ilícito. E desse ato ilícito, ele pode sim ser responsabilizado civilmente. Então, ele vai ter que pagar eventuais custos, né, a quem ele veio gerar um prejuízo. A punição e fiscalização é de responsabilidade do município? Então, depende de quem é o órgão fiscalizador daquela via. Um exemplo, ciclovia da vida. Quem faz a fiscalização? O órgão fiscalizador é a CETURB. Então é Estado. Então, isso, é o Estado que faz a fiscalização. Tanto é que a CETURB colocou como um parâmetro, Fernanda, você só pode andar ali com bicicletas elétricas. Você não pode usar, por exemplo, autopropelido na ciclovia da vida. Por quê? Porque eles entendem que por conta do tamanho, da largura, não seria adequado, não seria prudente. Então ali você só pode usar aqueles que têm pedais, né, que têm propulsão humana. Não pode usar, por exemplo, um autopropelido, uma motoneta. Tá, no caso aqui do ouvinte, Praça dos Namorados, está praticamente impossível passear com um idoso, é a Guarda de Vitória. Isso, porque ali você já tem o calçadão e normalmente essas áreas, calçadão, praça do ciclista ali, ali na praça, na Enseada, é a guarda municipal. Então você pode acionar eles. Mas nada impede também que, se tiver uma viatura da guarda municipal passando, que você também solicite, ok? Porque o agente de trânsito que estiver no local, ele vai te orientar. Nada impede. Mas, como eu havia dito, quem vai determinar essa fiscalização depende do local onde ela se encontrar. Nas rodovias federais, a gente tem praticamente poucas as ciclofaixas, né? Só em áreas urbanas que a gente tem essa possibilidade de ciclofaixas. E se houver um acidente numa ciclofaixa, que é uma área de domínio da União, numa rodovia federal, fica a cargo da PRF fazer a devida fiscalização e atender um eventual acidente. O Francisco fala também do problema da velocidade na Praia de Cambori, duas pessoas numa mesma bicicleta, né, Patrícia? Bom, tem tanta gente aqui. A ciclovia virou terra de ninguém, já vi brigas de ciclistas, de motociclistas, de pedestres, ninguém faz nada. Hoje a gente sabe o que cada veículo faz, ciclomotor, velocidades, etc. A cobrança também é por fiscalização. E aí que a gente esbarra no que você começou essa conversa, de que falta de regulamentação leva a falta de fiscalização, é isso? Justamente. Então, o que a gente precisa fazer é exigir que haja a devida regulamentação, principalmente dessas áreas que a gente vê que é mais sensíveis, né? Como, por exemplo, os calçadões, porque você tem uma ciclovia próxima a um calçadão em que pedestres utilizam. Para você evitar maiores problemas, né, sinistros e acidentes, você precisa ter uma regulamentação ali. Então, é interessante que os órgãos municipais, né, a Secretaria de Trânsito, estabeleçam um limite máximo. Como eu havia dito, em várias cidades já se verificou que, em circunstâncias dessa proximidade, o interessante é 20 km por hora e que haja a fiscalização efetiva nesses locais. Porque somente com a fiscalização a gente consegue determinar, né, que as pessoas sejam educadas, sejam, vamos dizer, sejam compelidas, né, no sentido de entender que existem regras para que todos possam usar de forma coletiva as ciclovias e os calçadões. Caso contrário, nós teremos toda essa problemática, né? Várias pessoas utilizando de forma inadequada a ciclovia, velocidades incompatíveis, só porque a bicicleta pode chegar a 32 km por hora, eu vou entregar 32 km por hora numa ciclovia? De forma alguma, entendeu? Então a gente precisa ter essa regulamentação para evitar novos acidentes. Isso é importante. Obrigada, Ludmila. Até a próxima terça, hein? Até mais. Obrigada.